Olá, pessoal, tudo bem? Eu já estou aqui com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa Nossa Casa. CRM 18987? Isso. Nossa, uau! Então, nós temos por obrigação de passar o CRM do doutor sempre, né? E de preferência colocar direitinho lá, né? Porque é bom para ele, bom para a gente. E também é a confiança que você tem num médico que é formado e que está no CRM. Tem mais uma coisa, além do CRM, o CRM agora fez o RQE, Isso. que é um número para a gente saber que o seu especialista tem o título na especialidade. Você tem RQE é 19642. Então a gente tem o que CRM. Isso é novo para vocês também, né? O RQE também é uma coisa mais recente. Então o CRM criou o número do CRM para você saber que o seu médico ele está devidamente cadastrado no registro de médicos do Conselho Regional de Medicina. Tem conselhos regionais e conselhos federais. Os conselhos regionais são ligados aos conselhos federais. E nos conselhos regionais, a gente ainda pega, quando a gente tem um título, a gente pode ter mais de um título. Às vezes tem alguns médicos que têm 2 ou 3 títulos. Só que você precisa desses títulos, eles precisam ser caracterizados, eles precisam ser certificados pelo CRM. Então você pega o título da sua especialidade, leva ao CRM, ele vai lá, confere se esse título realmente existe, se o médico fez essa especialização, se ele está apto para atender na área, tá? Quando a gente faz medicina, a gente está apto a fazer várias áreas. Sim. Só que quando a gente se especializa, a gente está mais certificado para aquela área. E essa especialização é muito importante porque alguns médicos dizem que têm especialidade na área, mas não passaram por todo esse processo. Então, o CRM criou esse número, que é o RQE, para saber que esse RQE corresponde a um título de especialidade dentro do CRM. O site do CRM oferece local para pesquisa, onde você pode pesquisar. Bacana, gente. Pesquisar se o seu médico, você pode pesquisar pelo nome, coloca o nome completo do médico, vai aparecer a ficha dele lá, se ele está ativo, se ele tem um número do CRM, e se ele tem um número de RQE, se ele tem uma especialidade registrada no CRM. Então, é interessante cuidar com isso, porque hoje em dia existem fraudes em todas as áreas, inclusive fraudes de pessoas que passam por médicos e não são. Então, com esses episódios que aconteceram no Rio de Janeiro e outras coisas que chamam a atenção, é importante que você conheça bem o teu médico, saiba do histórico dele. Tem algumas coisas que estão lá. Então, até teve um dos médicos que teve um problema lá, já tinha sido cassado no CRM, mas através da justiça ele conseguiu o direito de exercer novamente. Então, assim, o Conselho Regional já havia cassado, mas a justiça devolveu o direito de exercer a profissão. Então, seria interessante se as pessoas tivessem procurado, elas iam ver que lá dentro do site o Conselho Regional não indicava ele, aliás, contraindicava ele. Então, é importante para vocês conhecerem esse site, certificarem, saberem que o CRM é uma entidade séria, que não é uma entidade de classe, é uma entidade que serve para controlar e melhorar a função desses médicos, assim, dos nós como os médicos. Ele pune os médicos, sim. Ele chama atenção, o CRM, tá? Ele está lá para coibir os abusos, que às vezes as pessoas acabam abusando dessa posição de vantagem que é ser médico. Viu, gente? Delegacia do CRM. Já entrei em contato com o pessoal lá em Curitiba, então eu estarei entrevistando alguém da delegacia do CRM para a gente poder entender um pouquinho mais, que eu tenho muitas perguntas a fazer, né? E o que o doutor Augusto falou, quem acompanha o programa Nossa Casa, o que aconteceu esses dias, o doutor Tiago Iria falou a mesma coisa. Quer saber do profissional, né? Entra lá, procura pelo CRM, você vai saber, né? Dr. Augusto Legnani Neto, vai aparecer o nome dele lá, CRM, RQN, especialidade. Então, tudo isso, gente, é muito importante, tá? Isso aqui tá em cima do pedido. Gente, tenho perguntas anotadas para fazer para o Dr. Augusto, mas eu pedi para ele, para a gente falar sobre um assunto, principalmente agora que nós estamos entrando na cidade de Cianorte. Dentro de poucos dias estarei entrevistando também um médico de Cianorte a respeito da cirurgia de catarata. Enquanto você viajou, você foi para congresso, foi passear um pouco com a família, que ninguém é de ferro, né? A gente trabalha, mas tem que passear um pouco, tem que descansar um pouco, né? Principalmente esse aqui que trabalha quase que 24 horas, tem que descansar a cabeça. Gente, aí que eu percebi como as pessoas têm medo desta cirurgia.
Nossa, tem medo de ficar usando tampão por muito tempo, de não dar certo, às vezes só tem uma vista boa, a outra está meio ruim ainda, fazer cirurgia e ficar cego. Que insegurança que as pessoas têm a respeito da cirurgia de catarata. Então eu vou passar para o Dr. Augusto para tentar passar para vocês. Muita gente falou assim, olha, me deu segurança quando você falou que você fez a cirurgia com ele, não sei o que, nós gostamos dele. Gente, está todas aí as mensagens, todas, eu guardo todas. Ele chegou de viagem, já mostrei para ele tudo. Aí que a gente percebe a insegurança. Fiz sim, não usei tampão nem um minuto, graças a Deus. Eu saí daqui vendo até o que não devia. Gente, é uma beleza. Ai, olha, sério mesmo, para mim foi ótimo, tenho certeza que todos que fizeram também se sentiram assim. O Dr. Augusto vai tentar passar agora para vocês, explicar para vocês que quando aconteceu aquele mutirão, acho que lá em São Paulo, que operaram, acho que 40, uma pancada só, 200, não sei, que ficaram quase tudo cego. Então as pessoas têm esse medo. E ele vai explicar. Na verdade, sabe quando falam da viagem de avião, que avião é seguro? E daí a gente vê um avião que caiu lá em 1900 e daí você fala, mas aquele avião caiu? Só que se você for ver, o número de viagens de avião que acontecem por dia é gigantesco. Sim. Então esses acidentes, eles são irrisórios, só que eles aparecem muito na mídia. A cirurgia de catarata é a mesma coisa. Se você for ver o quanto de cirurgia de catarata que acontece por dia, para você ter uma noção, só que na clínica são em torno de 20 cirurgias por semana. Né? Só na clínica, uma clínica que a gente faz só pacientes particulares, que não tem pacientes do SUS e que tem um movimento controlado, porque é um movimento de pacientes de plano de saúde, então é um movimento mais contido, não é um movimento gigantesco de pessoas. Então assim, no Brasil devem existir por dia milhares de cirurgias de catarata. Desses milhares de cirurgias de catarata, quando você tem um problema aparece na TV, para você ver como é raro os problemas com a cirurgia de catarata. Então, assim, a gente sabe que num ambiente controlado, feito com segurança, com pessoas especializadas, a chance de acontecer um problema durante a cirurgia de catarata é de 1 para cada 10 mil cirurgias, tá? Problemas a gente imagina, pacientes que tenham que passar por uma segunda cirurgia ou que tenham um problema de infecção ocular, isso são coisas extremamente raras, tá? Hoje em dia a cirurgia de catarata ela ficou tão segura e a gente consegue calcular ela tão bem e prever tão bem os resultados que a gente tem feito cirurgias de catarata para tirar o óculos. Não que a função da cirurgia seja tirar o óculos, mas durante a cirurgia de catarata nós temos a opção de colocar uma lente que corrija as ametropias. Então a gente pega um paciente que tem catarata, esse paciente poderia colocar uma lente asférica e corrigir a catarata dele, precisar de usar um óculos. Hoje em dia a gente consegue calcular com tanta precisão que a gente consegue colocar uma lente multifocal dentro do olho dele e ele não usar mais óculos, tá? Então essa é a segurança que a gente tem numa cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata também ficou um processo tão corriqueiro e tão moderno com os maquinários novos que a gente tem. Modernizou, né? Modernizou muito. Então hoje a cirurgia é feita com anestesia tópica. Gente, eu estou falando aqui de maneira geral, não são todos os pacientes que podem fazer com anestesia tópica e não são todos os médicos que preferem fazer com anestesia tópica, é uma preferência pessoal de cada médico. Mas ela é passível de ser feita com anestesia tópica, fazer com um colírio e anestésico só dentro do olho, sem fazer uma injeção em volta do olho. Por isso que hoje em dia é possível fazer a cirurgia de catarata e sair sem um tampão, sair sem o olho tampado. Por quê? Porque quando a gente anestesia o olho, esse olho, como ele não vai piscar direito, ele tem que ficar tampado por algum tempo. Antigamente a gente precisava dar ponto no olho, machucava muito o olho, daí o olho tinha que ficar tampado 3 dias. Essa é a cirurgia mais antiga, às vezes os avós passaram por essa cirurgia, era muito mais traumático. Teve uma época em que o paciente ficava internado 3 dias para uma cirurgia de catarata. Hoje em dia isso é um absurdo, a cirurgia hoje em dia é muito mais rápida, tá? Ela não ficou mais fácil, a gente ficou com uma prática maior e tem aparelhos melhores para fazer. E se você pegar um cirurgião com grande experiência e num serviço de qualidade, onde ele vai usar a melhor matéria-prima possível para fazer essa cirurgia, você vai ter um resultado muito rápido, tá? Então é muito importante a escolha do cirurgião. Tem algumas pessoas que gostam de comparar a cirurgia com a compra de uma televisão. Ela vai nas Casas Bahia, na Colombo, eu estou fazendo propaganda de loja aqui, mas se você passa em 5 lojas e vê o preço da mesma televisão, você vai comprar na mais barata. Por quê? Porque o serviço delas não importa muito, porque o produto é o mesmo.
Agora, quando você compra uma cirurgia, você não está comprando a lente. Você está comprando o tratamento, o acompanhamento, o cálculo da lente, a habilidade do cirurgião. Então você está fazendo uma coisa que ela é um trabalho manual. Aquele trabalho manual não pode ser expresso de uma maneira fixa. Ela tem preços diferentes, porque tem materiais diferentes que podem variar o preço da cirurgia e tem qualidades de cirurgia diferentes e tem qualidades de cirurgião diferente e tem serviços diferentes. Já viu aquele que tem o tempo? Você pode escolher rápido, seguro e barato. Você não pode escolher os 3. Você consegue escolher 2 de cada vez. Então, assim, você tem que escolher o que te dá mais segurança, tá? Não escolham porque, fulano é mais barato, ciclano é mais barato. Você foi, conversou com o médico. Barato sai caro. Conversou com o médico, viu o estabelecimento, viu se te passou segurança. Isso é muito importante, tá? Você não está comprando um produto. Não é a mesma coisa que comprar uma torradeira, uma televisão, que você vai escolher uma marca e você pode ver essa marca em outros lugares e você sabe que é a mesma coisa. Uma cirurgia é muito diferente. De cirurgião para cirurgião, de serviço para serviço, de material para material, tá? Outra coisa, doutor, que perguntaram para mim, isso foi uma senhorinha. Eu quero saber, quando você fez a cirurgia, estão se espelhando em mim, né? Mas pode se espelhar mesmo, que foi um sucesso, graças a Deus. Não uso mais lente de contato, nem óculos também. Se é dado uma anestesia geral ou é só local? A anestesia, a gente faz uma sedação, tem um anestesista, ele fica no centro cirúrgico. Esse anestesista vai lá, pega uma veia, faz um remedinho lá para você ficar relaxada. Normalmente essa medicação em algumas pessoas causa sono, às vezes elas dormem um pouquinho, mas não é a função, nós não estamos fazendo com anestesia geral, é anestesia sedação, é só para você ficar, para você ficar tranquilo. Na maioria das vezes a pessoa não dorme, ela esquece. Ela não lembra dos minutos que passou ali dentro da cirurgia. Eu não lembro de nada. A maioria das pessoas não lembra, mas a maioria das pessoas está acordada. Porque às vezes a gente precisa movimentar, precisa que ela respire fundo, precisa que ela faça algumas coisas. Então, ela está ali respondendo a comandos, mas não lembra da cirurgia. Ela ouve tudo? Ouve. A gente conversa com eles. Daí depois a gente fala assim, não, mas eu não... Tem uns que falam assim, mas não operei ainda. Mas aí quando você levanta, pode ir embora. Mas você já operei? Já operou, já foi. Então, é muito tranquilo essa parte, tá? A anestesia, quando a cirurgia, dependendo do tipo da cirurgia, existem cirurgias mais difíceis, cataratas mais duras e olhos mais complicados, que a gente prefere fazer anestesia local mesmo. Aí ele faz a sedação, você dorme, ele faz uma injeção periocular, essa injeção periocular anestesia o olho e você não vai sentir nada no olho. Mas a maioria das cirurgias hoje pode ser feita com colírio, sedação, e um anestésico intracameral, um anestésico dentro do olho, só para você perder a sensibilidade dentro do olho. Então, nesse tipo de cirurgia, é a cirurgia que você já levanta enxergando. Terminou a cirurgia, você levanta, já pode ir para casa com o olhinho aberto, piscando, enxergando. Claro que depois de ficar 30 minutos com a luz do microscópio no olho, ele vai estar enxergando tudo azul, vermelho, fica uma bagunça. Depois de 2 a 3 horas, a maioria das pessoas já começa a falar assim, não, 2, 3 horas depois minha visão começou a melhorar, foi melhorando. No outro dia, quando chega aqui, a maioria delas já fala, tá melhor do que o outro. Já tá melhor do que o segundo olho, do que o outro olho que ela preferia antes da cirurgia. Então, é muito gratificante a cirurgia de catarata, porque os resultados são bons. Só que os resultados também dependem dos materiais usados. Existem pessoas que elas querem tirar o óculos, não querem mais usar óculos, mas elas querem uma lente mais simples. E daí a gente tem que orientar sobre as qualidades da lente. Existem lentes mais simples que corrigem a catarata, deixam a visão nítida, mas precisam de óculos. Existem lentes para correção do grau de longe, existem lentes para correção do grau de longe e perto, existem lentes para correção de astigmatismo. Então, cada caso precisa de um tipo de lente para um tipo de finalidade. Então, isso também é uma das coisas que a gente explica no pré-operatório. Antes da cirurgia, você vai escolher uma lente, essa lente vai dar tal tipo de resultado, e a pessoa tem que entender esses passos. A cirurgia em si é muito rápida, então a pessoa ela vem aqui com medo e de repente ela já quer fazer o outro olho. Assim que terminou, ela fala assim, não, se é assim eu já quero fazer o outro. A gente espera uma semana, a gente faz um olho de cada vez, a gente sempre começa pelo olho pior. Tá? E nunca se faz os dois juntos? Nunca, então, nunca. No mesmo momento? Na cirurgia de catarata, esse é um tabu que a gente tem.
que assim, todos os congressos, mas lá nos Estados Unidos estão começando, aqui não. Aqui é um absurdo a gente pensar em fazer os 2 olhos ao mesmo tempo. Porque os riscos são muito pequenos, são muito raros, mas não tem porquê, não existe não existe um motivo que justifique fazer os 2 olhos ao mesmo tempo. Porque você vai falar assim, mas daí vai ficar mais barata a cirurgia. Não vai. Você vai usar um material para um olho e vai usar outro material para o outro. Você não vai usar o mesmo material nos 2 olhos, porque daí existe o risco de infecção. Então, se você vai usar 2 materiais diferentes, não tem por que fazer as 2 cirurgias ao mesmo tempo. Então, a cirurgia deve ser feita uma num dia e outra, de preferência 7 dias depois a 14 dias depois. A minha mãe foi assim. 15 dias depois ela fez o segundo. Eu observei, porque vem o estojo. O doutor mostra para vocês o estojo que vem. A minha lente que foi colocada intraocular é importada. E vem um estojinho muito bonito, porque vem o óculos escuro junto, né? Então, o que aconteceu? Eu saí com meu óculos de sol, eu saí daqui, né? Eu não usei aquele que estava lá no estojinho. Você está acostumada com o seu, né? Então, eu usei o meu óculos. Eu não saí daqui com tampão, tá, gente? Eu saí com o meu olho lindo, maravilhoso. À noite, eu já assisti TV. Não sei se era permitido ou não, mas eu assisti. Claro que eu tenho uma distância muito boa de TV, né? Menos de 4 metros, longe, porque geralmente hoje é tudo telão, né? Mas eu, graças a Deus, sério mesmo, eu passo isso para vocês. Tem vontade de fazer? Não pense 2 vezes. Vocês de Cianorte, eu percebi que vocês têm muita insegurança a respeito do assunto. Não custa, gente. Consulta, faça uma consulta, já vai saber tudo direitinho. E procure investir em você o melhor sempre. É o nosso olho, gente, né? Gente, é fundamental ter uma boa visão, não é? Então vamos colocar uma lente boa, um material bom, porque eu tenho certeza absoluta que você vai ficar muito bem como eu fiquei. Então o doutor Augusto vai falar um pouquinho a respeito de material. Tem o nacional, tem o importado. E muitas vezes as pessoas até podem ter o seu produto, o melhor produto, mas preferem investir no mais em conta, gente. Eu já vi muito isso. Investe o melhor em você, você merece, né? Quantas pessoas, 60, 70 anos, trabalharam tanto? Coloque a melhor lente no seu olho, para você não se arrepender depois, porque a cirurgia é bárbara, tá? Na verdade, não é só o material. É que as pessoas, quando pensam no material, eles pensam na lente. A lente realmente é o material com maior custo dentro da cirurgia. Mas o material de custo dentro da cirurgia, a gente tem mais de um. Aqui na clínica a gente tem 4 opções. Tem um mais barato e alguns mais caros, dependendo do que ela pretende com a cirurgia. Então esse custo da lente a gente pode variar. Tem alguns custos que não podem ser variados. São os custos com segurança. A gente precisa de usar um antibiótico no pós-operatório. Em oftalmologia, a gente sabe que para a prevenção de endoftalmite existe uma cartilha. E nessa cartilha ela sugere que a gente use um tipo de antibiótico específico. Esse tipo de antibiótico é um antibiótico caro, que a gente faz intraocular no final da cirurgia, que está de acordo com uma cartilha que é da Anvisa. Todos os cuidados que tem que ter dentro daquela cartilha a gente toma. Esses cuidados que a gente toma, eles são caros, eles custam. E eles podem ser deixados de lado. O que é bom é caro. Porque eles são orientações, eles não são obrigações. Então, além deles, para fazer a cirurgia, a gente precisa de um líquido que ele vai preencher o olho durante a manipulação do cristalino. A gente chama eles de viscoelásticos. Existem vários tipos. Existe um viscoelástico para córnea, existe um viscoelástico para colocação da lente. A gente pode pegar o viscoelástico mais simples, que com habilidade você consegue fazer a cirurgia. Só que se você colocar os viscoelásticos melhores, você vai ter uma segurança muito maior na cirurgia. Isso também custa caro. Então, além dos viscoelásticos, dos antibióticos, ainda o aparelho que eu uso para fazer a catarata, quanto mais moderno, mais fácil para fazer esse procedimento. Mais ágil e mais seguro esse procedimento fica. O aparelho de facoemulsificação que eu uso também é importante. É claro que com uma boa experiência você consegue fazer a cirurgia, a gente fala assim, de uno, usado, velhinho, caindo as portas, dá para fazer também. Consegue chegar lá em São Paulo sem problema. Agora, se você for com um carro importado, com toda a segurança, com airbag, com direção, com freio ABS, você vai fazer essa viagem com muito mais conforto e segurança.
Então, fazer essa viagem, fazer essa cirurgia com conforto e segurança também custa caro. Então, o aparelho que o médico usa também tem um custo caro. E isso é repassado para a cirurgia, porque para comprar esse aparelho é muito mais caro. Então, eu posso fazer com um aparelho simplesinho, o Numile, antigo, funciona, é um bom carro, tem lá, é um bom facoemulsificador, existe. Mas a gente pode fazer com coisas muito mais modernas e ter um resultado muito mais rápido, muito mais preciso, muito mais seguro. Então, o aparelho que a gente usa também importa. Além do aparelho, o microscópio. Quanto melhor o microscópio, melhor a minha visualização, melhor a minha cirurgia. Então, a gente tem que investir num bom microscópio, investir no centro cirúrgico, investir num bom facoemulsificador, investir nos líquidos que a gente usa para manutenção do olho, na antibiótico terapia. Tudo isso custa caro. Você pode cortar em tudo isso. Você pode deixar tudo isso mais barato e fazer com que a sua cirurgia caia pelo preço pela metade. Só que diminui muito a segurança do procedimento. Por isso que você tem que confiar no seu médico e saber se ele faz todo esse esforço para conseguir o melhor material possível. E hoje em dia a gente tem orgulho de dizer que aqui na clínica, os materiais que a gente usa aqui seriam os mesmos que você usaria num hospital no Albert Einstein, nos Estados Unidos. Eles são comparáveis, não existe nada de mais moderno para ser colocado na cirurgia do que o que a gente tem hoje em dia. Então a gente está acompanhando os grandes centros nesse tipo de tecnologia e qualidade. Então, assim, tem aqui em Umuarama o que pode ser oferecido, às vezes ter que ir para Miami, Nova York para conseguir alguma coisa igual. Então, hoje em dia a gente tem aqui. Então, a gente consegue oferecer numa cidade pequena e tem vários colegas também que conseguem fazer isso. Não estou falando que é só a gente que detém essa qualidade. Essa qualidade ficou espalhada. O Brasil todo pode oferecer isso. Só que para oferecer isso, a gente tem um custo maior e esse custo ele é diferenciado. E a gente fala que o custo é grande, parece que é tudo muito mais caro. Não é tão mais caro do que os outros, assim, a diferença não é tão diferente assim. Mas isso custa. É só para vocês entenderem que não é como comparar televisões. É isso aí, gente. E outra coisa, viu? Já falei isso para vocês, vou falar novamente. A cirurgia é feita aqui na clínica, você não vai para o hospital, ok? E tudo é rápido. Em 1 hora e meia, está tudo resolvido até você se recompor. A cirurgia é rápida. Vamos, só para nós encerrarmos. Vamos imaginar que vem alguém de Cianorte fazer essa cirurgia aqui. Ela faz cirurgia, ela pode ir para casa normalmente, tranquilo, ou ela vai ter que ficar aqui por um tempinho? Na verdade, quando a gente faz a cirurgia, a gente gosta muito de ver o primeiro pós-operatório. Porque como a gente faz uma incisão, é uma incisão mínima, incisão de 2 milímetros, uma pontinha de caneta. Essa incisão de 2 milímetros, ela é autoselante, a gente não dá ponto. Então, no primeiro dia pós-operatório, a gente quer olhar se essa incisão realmente está bem fechada. 99,9% das vezes ela está bem fechada. Então, a gente vê no dia da cirurgia, no primeiro dia depois da cirurgia, com 10 dias e com 20 a 30 dias. Então, a gente precisa ver 3 vezes depois da cirurgia. Ótimo. Para maior segurança para você, com certeza. Doutor Augusto, que Jesus o abençoe grandemente. Uma boa noite pessoal de casa, vamos todos com Deus. Verdade, gente. Fiquem com Deus. Eu fico por aqui com o doutor Augusto. Vou para o apoio cultural, volto já.